Muito bom dia, muito bom estar com vocês mais uma vez aqui no canal Paz e Bem. Agradecendo a presença de vocês desde já para a gente trabalhar esse laboratório que Allan Kardec nos levou, chamado Revista Espírita, e hoje estamos pegando a edição de outubro de 1860, tendo por tema esse que é uma das bases e talvez das mais polêmicas para muitas pessoas, porque afinal muitas das doutrinas, especialmente no mundo ocidental, não são reencarnacionistas, mas nós temos aqui como base, como fundamento, a pluralidade das existências. Basicamente, o mesmo espírito encarnando em diversas personalidades ao longo da sua jornada. E aqui nós temos uma mensagem atribuída a um espírito chamado Zenon, em que aqui ele fala de alguns aspectos que chamam a atenção um pouco desse mecanismo. Quer dizer, se você não conhece, vai passar a conhecer um pouquinho mais, e é claro, fica sempre o convite para vocês estudarem conosco nos vídeos anteriores, em que nós aprofundamos esse tema nas outras obras que Kardec nos levou também, especialmente as obras chamadas fundamentais, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese. E aí nos diz o Zenon. Há na doutrina da reencarnação uma organização moral que não foge à tua compreensão, sendo somente a corporeidade compatível com os atos de virtude, e sendo esses atos necessários ao melhoramento do espírito, raramente encontrará este, numa única existência, as circunstâncias necessárias ao seu progresso acima da humanidade. Então, Zenon coloca aqui, basicamente, que nós precisamos passar pelo processo encarnatório. Deus poderia ter legado uma outra maneira de nós evoluirmos, mas, de acordo com o que é passado para os espíritos, não há outra opção senão reencarnar, passar pelo trajeto junto a um corpo de carne, que muitas vezes alguns espíritos, inclusive, tratam como sendo um corpo podre, mas não há nada de podre numa obra divina. O que há de podre é toda a maldade que nós impomos e que acabamos tornando consequências terríveis por conta desse processo que muitas vezes acabamos levando à frente. Continua o Zenon. Considerando-se que a justiça de Deus é incompatível com as penas eternas, deve a razão concluir pela necessidade, primeiro, de um período de tempo durante o qual o espírito examina o seu passado e toma suas resoluções para o futuro. Segundo, de uma existência nova em harmonia com a situação atual desse espírito. Então, aqui, o Zenon coloca, basicamente, que em termos de raciocínio, a unicidade da existência não é possível, mas que, de acordo com o que ele coloca, precisamos desse período de reflexão e também da possibilidade de uma encarnação. E ele ainda esclarece. Não fala dos suplícios, muitas vezes terríveis, a que são condenados certos espíritos durante o tempo da erraticidade, que é o período entre encarnações. Eles correspondem, por um lado, à enormidade da falta e, pelo outro, à justiça de Deus. Basicamente, aqui devemos tomar cuidado quando ele fala que estão condenados. Nós é que muitas vezes nos condenamos pela teimosia que nos mantemos dentro desse pensamento voltado para o terra a terra, das paixões acima do amor, especialmente essas paixões viciantes e voltadas para a autodestruição, ou esse autoacúmulo voltado apenas para o materialismo. Continua Zenon. Isto diz bastante para prescindir de detalhes que encontrarás, aliás, nos estudos das evocações. Especialmente em O Céu e o Inferno, Kardec faz muitas evocações de espíritos e ali temos acesso às diversas experiências voltadas para esse objetivo. E aí o Zenon recorre a uma metáfora, ou uma comparação sobre uma coisa prática do nosso cotidiano. Após um ano de estudos, o que acontece ao jovem colegial? Se progrediu, passa para a classe superior. Se ficou estacionado em sua ignorância, repete o ano. Vai mais longe. Supõe faltas graves, ele é expulso. Pode vagar de colégio em colégio. Pode ser expulso da universidade ou ir da casa de educação à casa de correção. Eis a imagem fiel da sorte dos espíritos e nada
satisfaz mais completamente a razão. Basicamente, ele quer trazer aqui uma comparação com o ambiente escolar, em que muitas vezes os espíritos ou os estudantes ficam nessa crise devagar e vagar por conta das reprovações. É claro que hoje os sistemas educacionais tentam evitar ao máximo esse tipo de atitude, mas em termos moralizantes, em termos de evolução espiritual, é algo com o qual nós lidamos quase que cotidianamente quando recebemos as mensagens dos espíritos nas mais diversas acepções em que eles se encontram. E aí continua Zenon. Quer cavar a doutrina mais profundamente? Ver-se-á que nessas ideias, quanto à justiça de Deus parece mais perfeita e mais conforme às grandes verdades que dominam a nossa inteligência. No conjunto, como nos detalhes, há nisso algo de tão empolgante que o espírito que começa a iniciar-se fica como que iluminado. E as censuras feitas à providência, as maldições contra a dor, e o escândalo do vício feliz em face da virtude que sofre, e a morte prematura da criança, e numa mesma família, deslumbrantes qualidades de mãos dadas, por assim dizer, como a perversidade precoce, e as enfermidades que datam do berço, e a infinita diversidade de destinos, tanto dos indivíduos quanto dos povos, problemas até hoje insolúveis, enigmas que fizeram duvidar da bondade, da quase da existência de Deus, tudo isso explica ao mesmo tempo, por meio da pluralidade das existências. Todos esses sofrimentos, todas essas dores, especialmente ligadas a questões encarnatórias, podem estar esclarecidas à medida em que nós entendemos que parte desses processos provém de nossa dedicação à maldade, ao mal proceder, e a toda outra forma que possamos imaginar de maldades em que nós acabamos nos dedicando. Então, é importante que tenhamos isso em mente para que possamos evitar que esses pensamentos nos coloquem de maneira bastante delicada. Se por um lado temos uma explicação, por outro, o que fazer com ela? Ou seja, encarnamos, entendemos por que sofremos, e agora qual o objetivo a fazer? Infelizmente, da parte, especialmente do movimento espírita federativo, um movimento mais voltado para essa visão direitista, acha que tudo é natural, que esse sofrimento é natural, que as dores são naturais, quando na verdade não são. Os espíritos esclarecem que todo sofrimento que nós passamos tem origem humana. Essas diferenças sociais abissais, toda essa dor provocada a cada um dos nossos irmãos tem origem nossa, não é origem divina. O que é de origem divina é que nós estamos vivos. E se nós estamos vivos é porque nós temos aqui a possibilidade de superar todas essas dores. Mas somente em conjunto podemos modificar esse sistema que mata, que dilacera, que explora. Isso não é divino. Isso é humano. Isso é criação nossa. E é nossa responsabilidade mudar esse sistema. Voltando a Zenon. Um puro raio de luz se estende no horizonte da filosofia nova, e no seu regaço imenso agrupam-se harmoniosamente todas as condições da existência humana. As dificuldades se aplanam, os problemas se resolvem, e mistérios até hoje impenetráveis se resumem e se explicam nesta única palavra: reencarnação. Se estamos aqui reencarnados, é porque temos como um dos objetivos mudar esse sistema. Continua Zenon. Leia em teu pensamento, caro cristão. Tu dizes, eis aí uma verdadeira heresia, demais. E ele diz, meu filho, não mais que a negação das penas eternas, nenhum dogma prático é contrário a esta verdade. Que é a vida humana? O tempo durante o qual o espírito fica unido a um corpo. Os filósofos cristãos, no dia marcado por Deus, não teriam nenhuma dificuldade em dizer que a vida é múltipla. Isto não acrescenta nem muda nada nos vossos deveres. Esse é um alerta importante. Negligenciamos ontem. O reforço da dor é hoje, para que nós possamos lembrar que esse é o caminho do bem, o caminho da evolução espiritual. E aí continua esse espírito Zenon. A moral cristã fica de pé
e a lembrança da missão de Jesus para sempre sobre a humanidade. A religião nada tem a temer de tal ensino, e não está longe o dia em que seus ministros abrirão os olhos à luz. Reconhecerão por fim a revelação nova, os socorros que, perdão, do fundo das suas basílicas imploravam os céus. Eles creem que a sociedade vai perecer, mas ela será salva. E por que será salva? Porque vamos entender que existe uma interação entre espíritos encarnados e espíritos desencarnados, e que somente há uma forma de entendermos que ninguém está perdido no reino de Deus. Estamos todos num processo evolutivo, estejamos encarnados, estejamos desencarnados, e que somente nesse conjunto nós vamos superar essas dificuldades pelas quais passamos aí. Então, esse é o texto de hoje. Ficamos aqui lembrando que nós somos o canal Paz e Bem, canal de espiritualidade plural, em que nós dialogamos com as diversas formas de espiritualidade. Aqui nós falamos de espiritismo e em outros programas temos as outras doutrinas também compartilhadas. Ainda dentro do âmbito do espiritismo, temos Carla Pavão, que fala um pouco antes de mim, às 6 da manhã, e com um diálogo com outras formas de espiritualidade no programa Paz e Bem, aos sábados do Hora Encontro, trazendo também as suas boas palavras para um bom dia, fazendo aqui reflexões também do âmbito do espiritismo. E nós aqui somos o Sejus, coletivo de estudos espiritismo e justiça social, que trabalha com a visão espírita dentro de uma abordagem progressista. Nós estudamos em diversos grupos de WhatsApp diariamente, e ali nós temos a possibilidade de trabalhar mais afim todas essas formas de espiritualidade, melhor, todas as questões envolvidas com livros escolhidos democraticamente, além de um outro grupo que estudamos profundamente Kardec, e outros que estudamos relações étnico-raciais, questões da diversidade sexual e outros sobre esperança. Dessa forma, vamos tentando contribuir para trazer a justiça social para o planeta, estudando e procurando maneiras práticas de como realizar isso. A gente conta com o seu apoio. Se quiser, por favor, curta, compartilhe. Se possível, colabore financeiramente com o canal Paz e Bem por meio da assinatura solidária. Já no Sejus, às terças-feiras, nós temos uma live em que nós estudamos um capítulo do livro escolhido democraticamente pelo grupo. E mais para todo mundo. Forte abraço, um beijo enorme no coração de cada um de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.